Muitas pessoas reclamam de ter nascido pobre, mas se eu te disser que tem vantagens de você ter nascido pobre, calma aí, eu vou te explicar até o final desse vídeo quais são essas vantagens que você pode se aproveitar para poder mudar de vida. Então já vai curtindo esse vídeo, comentando e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo novo, onde eu falo aqui sobre investimentos, sobre desenvolvimento pessoal. E também não te esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, onde eu falo também sobre investimentos e sobre desenvolvimento pessoal. Quando estamos falando de pobreza, nós estamos falando somente de dinheiro. Nós estamos falando também da sua mentalidade. Se você for, muitas vezes, ser rico de dinheiro, mas sua mentalidade for pobre, ou seja, se você não souber guardar o seu dinheiro e investir, tudo isso é considerado uma mentalidade pobre. E você muitas vezes vai ficar ao longo prazo sem dinheiro, porque você não consegue investir esse dinheiro. Você não consegue colocá-lo para trabalhar para você. Então, se você não tiver uma mentalidade e tiver dinheiro, muitas vezes você vai ser rico só de dinheiro e não vai ser a sua mentalidade, vai ser rica para ter aquela mente de um empreendedor, aquela mente de uma pessoa que é rica verdadeiramente. Porque muitas vezes a pessoa pode ter ganhado na loteria aqui e não sabe como fazer aquele dinheiro, senão ela já tinha feito aquele dinheiro há muito tempo antes, entendeu? Então o que eu quero dizer para vocês é que mesmo que a pessoa muitas vezes tenha dinheiro, e se ela perdeu tudo, e se ela não tiver uma mentalidade rica, se ela não souber como fazer aquele dinheiro novamente, ela não vai conseguir fazer, porque ela não tem aquela mentalidade de rico, entendeu? Então isso que eu quero dizer para vocês. Então eu estou falando de pobres aqui, pobreza, não quer dizer também que é só dinheiro, mas também a sua mentalidade é muito importante. A primeira vantagem aqui de ser pobre é o quanto você dá valor ao dinheiro, sabe dar valor ao dinheiro. Muitas pessoas têm muito dinheiro, são ricas, mas não sabem dar o devido valor, porque não passaram por aquela dificuldade. Então tem filhos de rico hoje que gastam dinheiro dissolutamente, saem para festas porque o pai está pagando e são playboys, e muitas vezes gastam esse dinheiro todo. Meu pai tem mais, meu pai trabalha com isso, trabalha com aquilo, entendeu? E não sabe muitas vezes dar o devido valor, entendeu? E muitas vezes é o próprio dinheiro dele, eu vou conseguir esse dinheiro aqui. Tem muitos jovens fazendo isso, ganhando muito dinheiro com a internet, mas gastando, podendo ser que não tenha amanhã. E eu não estou dizendo isso só na classe alta, na classe baixa também, muitas pessoas fazem isso. Ganham um pouco de dinheiro e não pensam no amanhã, ou seja, não sabem dar o devido valor ao dinheiro. Eu vou investir esse dinheiro aqui porque amanhã pode faltar. Muitas vezes ele gasta com bebida, gasta com festas, gasta com outras coisas que muitas vezes não vão agregar nada na vida dele. Então a primeira coisa aqui que o pobre deve aprender, é uma das vantagens do pobre, porque ele já nasce pobre, ele já vê ali que o pai está trabalhando, está se matando ali para dar alguma coisa para ele, entendeu? E se ele não aprender quando ele é pobre, se ele for rico um dia, muitas vezes ele não vai saber dar o devido valor. Então, por isso que é muito importante, tá bom? Então, ele muitas vezes vê as pequenas conquistas, ele consegue dar o devido valor a essas conquistas, tá bom? E não desperdiça o dinheiro, entendeu? Então, ele dá o valor ao suor dele também, entendeu? Então, é muito importante você aprender isso desde cedo, que é importante você dar valor ao dinheiro. Dinheiro é emocional, dinheiro é mental, tá bom? Você deve aprender sobre isso, deve pensar sobre isso, a dar o devido valor para o dinheiro. Então, você aprender a dar valor ao dinheiro, você entende que nada cai do céu, tá bom? Você não desperdiça, tá? Você aprende a economizar e também a dar o devido valor que é devido àquele dinheiro, porque custou o seu suor, custou muitas vezes a sua força de vontade de querer estar ali. Eu tô ali por causa do meu salário, eu não gosto daquele emprego, tá? Então muitas vezes você lutou por aquilo ali, tá bom? Você estudou para aquilo ali e você não está dando o devido valor àquele dinheiro, sendo que você é de uma classe baixa, tá bom? Então, muitas vezes o pobre precisa entender isso, tá bom? Então essa é uma das vantagens do pobre, tá? Porque vê ali desde pequeno o pai lutando, a mãe lutando, e ele não dá aquele devido valor, ou às vezes dá aquele devido valor também, e isso pode te ajudar muito mais lá na frente. E uma outra vantagem do pobre é que é a criatividade. Olha só, a criatividade para sobreviver, para muitas vezes ter uma ideia ali e tirar aquele pensamento da caixa, tá? Então muitas vezes o pobre vai enriquecer com alguma coisa que é simples.
Ele soube ter criatividade e tirar o melhor daquilo. Outras pessoas estavam pensando em alguma coisa mais difícil de fazer, ele fez o simples e conseguiu sair da pobreza. Olha como é interessante. Então, quando você é pobre, você tem essa criatividade. Você vai, não porque a manada está indo, mas você muitas vezes vai pelo caminho diferente. Você pega rotas diferentes e consegue vencer, tá bom? Então, enquanto umas pessoas estão pensando em fazer faculdade, você está empreendendo. Você está vendendo algumas coisas na internet, você está criando canal no YouTube, você está fazendo conteúdo digital e você está ganhando dinheiro com isso. Então, muitas vezes, ter criatividade é importante em todas as áreas da nossa vida. E o pobre tem isso muitas vezes. Às vezes essa criatividade também é forçada pelas dificuldades que o pobre passa. Mas quando o pobre tem a criatividade, ele começa, isso aqui eu posso tirar um dinheiro bom, eu posso pintar alguma casa, eu posso trabalhar disso, fazer um bico para isso, para poder ganhar esse dinheiro, entendeu? E por enquanto você vai, muitas vezes, abrindo uma empresa devagarzinho ali, trabalhando você mesmo, entendeu? E você vai, muitas vezes, fazendo esse dinheiro rodar, tá bom? Então, ter criatividade, uma mentalidade empreendedora. O jovem hoje em dia precisa empreender. O jovem hoje em dia, que é pobre, que é dessa classe baixa, precisa muitas vezes entender isso, que a realidade muitas vezes vai te motivar a você empreender, a você mudar de vida, em criar conteúdo, em vender alguma coisa na internet, ou então abrir um negócio mesmo no bairro ali, entendeu? E ter essas habilidades é de suma importância, porque você vai saber se virar. Você sabe se virar de uma hora para outra ali, tá bom? Então você tem essa habilidade fora do comum. E outras pessoas vão olhar e vão pensar assim: ele fez uma coisa fora do comum, eu poderia ter feito isso. E as pessoas vão se inspirar em você. Então o pobre tem essa vantagem também, a criatividade. E sem essa criatividade, o jovem, o pobre, não vai poder sobreviver. Porque muitas vezes ele vai pensar que só aquele salário vale a pena. Mas muitas vezes esse salário não vai poder pagar nem suas contas direito, e é o dinheiro para sua família também, para você comer uma comida saudável, uma comida boa, entendeu? Viver naquela dificuldade toda, porque é ruim, quando a pessoa não consegue, só consegue viver naquele saláriozinho ali e não consegue muitas vezes empreender, e não tem essa criatividade, esse pensamento fora da caixa, tá? De fazer coisas novas, entendeu? Então hoje tem muitas coisas que você pode fazer. Tá? Tem inteligências artificiais aí que você pode dar gás para essa criatividade e abrir um negócio para você, entendeu? Você pode fazer um negócio físico ou um negócio pela internet. Hoje tem vários modos de você ganhar dinheiro na internet hoje em dia, entendeu? Então o pobre tem essa vantagem também, que é a criatividade. Não que o rico não tenha essa criatividade, mas o pobre também sabe muitas vezes sair da caixa. Aí eu vou trabalhar com isso. Ah, tu sabe fazer isso? Eu sei fazer. Muitas vezes nem sabe fazer, mas vai lá, dá um jeito e aprende ali no mesmo dia, na mesma hora, entendeu? A fazer as coisas e consegue ganhar aquele dinheiro, entendeu? Então o pobre também tem essa vantagem, que é a criatividade. O pobre tem visto essa dificuldade. Se isso não te der gás, não te der força para você vencer, para você mudar de vida, começar um projeto novo, tirar isso do papel, você não vai conseguir vencer se você não tiver essa força de vontade aqui de vencer, entendeu? Então ele trabalha com mais força, disciplina para mudar de vida. Isso é muito importante, tá bom? Então você tem essa força de vencer, você já nasceu com isso. Você nasceu pobre, sabe como é as dificuldades, muitas vezes você passou fome, mas o pobre tem essa força de vencer no sangue, tá? Então nós falamos sobre empreendedorismo, nós falamos sobre dar valor ao dinheiro, que também é de suma importância, tá? E o mais importante, fome de vencer. Tá? Sem essa fome de vencer, sem essa garra de querer, muitas vezes você vai abrir uma empresa e vai dar errado. A segunda vez deu errado, a terceira deu errado. Você vai até o final. Empreender aqui no Brasil é assim, muitas vezes vai dar certo e outras vezes não darão certo. Mas você conquista isso muitas vezes com a sua persistência. A persistência nunca pode faltar na sua vida, sua mentalidade. Ah, não deu certo dessa vez, mas na próxima vez vai dar certo. Mesmo que não dê, você vai a terceira vez. Isso é força de vencer, tá bom? Mas essas são 3 vantagens que os pobres muitas vezes têm e não conseguem usufruir, não conseguem muitas vezes tirar vantagem disso,
Aqui são vantagens que o pobre tem, tá? De aprender a dar valor ao dinheiro desde cedo, ter criatividade de empreender e mudar de vida, tá bom? De ganhar dinheiro, independente do salário mínimo ou não, tá? Ter essas fontes de renda, essas várias fontes de renda, tá bom? Então também essa fome de vencer. Se você gostou do vídeo, já curte, comenta e se inscreva no canal, tá bom? Para não perder nenhum vídeo novo onde eu falo sobre investimento e sobre desenvolvimento pessoal. E também não te esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, onde eu falo também sobre desenvolvimento pessoal e sobre investimentos.